Olá, eu sou o Denison, um especialista em gestão ágil, e essa é a terceira aula do nosso evento, onde eu estou te mostrando como organizar os seus projetos com gestão ágil e se tornar uma referência em gestão na sua área, mesmo que você não tenha experiência. E antes de tudo, eu gostaria de agradecer às milhares de pessoas que se inscreveram e a todos os comentários que foram enviados lá na comunidade do evento. Também quero agradecer a todos os compartilhamentos que foram feitos nas redes sociais. O evento está sendo um sucesso, está muito bacana. E essa é a terceira aula, e talvez a aula mais prática. Eu vou te dar um passo a passo e ainda fazer uma demonstração prática de algumas ferramentas famosas do mercado. Mas se por um acaso você caiu de paraquedas nesse vídeo, nessa página tem um link para as aulas anteriores. É essencial que você veja as anteriores antes dessa aula para entender melhor o que eu vou te mostrar aqui. Na primeira aula, nós vimos o que é gestão ágil, para quem que é, quanto os métodos ágeis estão em alta. Na segunda aula, nós vimos uma explicação mais detalhada dos principais métodos e conceitos, como Lean, Design Thinking, OKR, Scrum, Kanban, entre outros. Entendemos cada um deles, onde cada um se encaixa e tudo mais. E essa, a aula de hoje, a terceira aula, é talvez a melhor de todas, porque nessa daqui eu vou te dar o passo a passo do meu método para aplicar gestão ágil na prática, o Gestão Ágil 2.0. Um método que foi desenvolvido ao longo de 18 anos de experiência, de campo de batalha, testando, errando, aprendendo, colocando gestão ágil na prática em diversas equipes, diversas empresas, nas mais variadas áreas. Esse método já foi testado e comprovado por milhares de alunos da MindMaster de todo o Brasil, como eu tenho mostrado para você ao longo desse evento. E eu ressalto que foi a MindMaster que me forneceu o conhecimento necessário para ser contratado nessa entrevista enquanto gerente de projetos e Scrum Master. Conheci a Mind através da minha irmã, que me indicou sobre metodologia ágil. Foi assim, de verdade, um divisor de águas. E aí eu assumi como líder, como Scrum Master geral do projeto. Eram 5 equipes, cada uma com 10 pessoas, com 50 pessoas. E a produtividade foi lá em cima. E aí qual o resultado? Eu consegui fazer com que o projeto se deslanchasse. E antes até mesmo de eu concluir o projeto, eu já fui promovido para ganhar mais e com uma chance gigante de crescimento. Olha, espetacular. Profissionais das mais diversas áreas estão usando esse método para aumentar sua produtividade, reinventar suas carreiras e, principalmente, obter reconhecimento profissional, tanto da empresa quanto do mercado. E acredite, apesar do buzz que a gestão ágil está causando na mídia, ainda tem pouca gente que realmente sabe fazer. A gente está num momento ideal para você se especializar nisso. Hoje em dia está mais fácil. É como se a gente estivesse no velho oeste da gestão. Dá uma olhada nessa imagem. A maioria das empresas, hoje em dia, ainda estão usando modelos de gestão ultrapassados, como se estivessem na época do Velho Oeste. Olha a oportunidade que tem diante de você. Eu te garanto, daqui 5 anos você vai desejar ter começado hoje. E nós estamos criando um movimento grande. Eu já mostrei para você os vários casos de sucesso de alunos nossos. As empresas estão sedentas por líderes que saibam como aplicar gestão ágil para resolver seus problemas. E apesar de eu já ter treinado mais de 10.942 alunos, isso não é nada perto do que o mercado está demandando. O mercado está procurando líderes que sabem fazer gestão ágil e não está encontrando gente preparada. Eu sei que eu tenho muito trabalho pela frente ainda, mas nós estamos apenas no começo de um movimento sem volta na história da gestão de projetos. E aí eu faço uma pergunta para você refletir antes da gente começar essa aula. Você quer entrar em campo e fazer parte dos líderes do futuro, ou você vai ser só mais um profissional com a carreira estagnada assistindo tudo isso acontecer da arquibancada? E por que eu estou perguntando isso? Porque eu sei que existem alguns obstáculos que impedem algumas pessoas de entrar em campo. Por isso, na aula de hoje, antes de eu entrar no passo a passo prático, eu vou falar alguns desses obstáculos para eu ter certeza que você não vai ser parado por nenhum deles. O primeiro obstáculo é a falta de tempo. Aliás, se você tem falta de tempo, você é o que mais precisa de gestão ágil. O tempo é o mesmo para todo mundo tem 24 horas. Não deixe essa desculpa de falta de tempo te impedir de atualizar sua carreira. Muitas vezes eu acabava saindo muito tarde do trabalho, justamente porque não tinha tanto tempo para fazer todas as atividades. E hoje eu consigo, assim, trabalhar no meu período, ficar de boa, tomar um café a hora que dá. E isso, assim, só aplicando a metodologia. Outro obstáculo que eu vejo impedindo muita gente boa, cheia de experiência, cheia de talento de progredir, é o de achar que já passou da idade, achar que está velho demais para aprender isso. Ao atualizar o meu currículo com este curso, já fui contactada por 3 empresas. Não acreditava que aos 59 anos ainda teria oportunidade na área. E ainda tem gente que duvida de suas capacidades e deixa isso paralisar sua carreira.
Eu sou analista financeiro pleno. Trabalhei durante 13 anos numa empresa e lá os processos eles eram muito truncados e eu não fazia ideia do que era gestão ágil. Eu tinha muito processo, muitas tarefas, eu vivia muito sobrecarregada. E eu em 2020 acabei adoecendo porque eu tive burnout, ansiedade, pânico e depressão. Em 6 meses eu fui desligada. Eu quase surtei praticamente, mas eu tinha que superar porque eu tinha 2 filhos e um aluguel para pagar. Foi quando eu conheci o Gestão Ágil. Foi maravilhoso, porque isso no meu currículo me possibilitou uma recolocação profissional. Mudou a minha vida, a vida da minha família. Eu já tive um feedback positivo da minha gestão imediata. Eu tenho a Gestão Ágil como o cajado de Moisés, um separador de águas na minha vida, sabe? Porque mudou a minha vida, da água para o vinho. Muito obrigada. Eu tô te mostrando tudo isso para provar para você que qualquer um pode se tornar um gestor ágil ou gestora ágil. Você só precisa de 3 coisas: determinação, esforço e um método. Determinação e esforço só dependem de você. Já o método eu vou te dar, e um método comprovado. Eu te mostrei centenas de estudos de caso ao longo desse evento. Se por algum motivo qualquer você ainda tiver qualquer dúvida, você pode rolar essa página do evento e assistir mais depoimentos de alunos meus. Estes são apenas uma amostra dos 10.942 profissionais de gestão que a gente já formou. E eu já te mostrei, notícias de que a gestão ágil está em alta em todos os lugares, os problemas que ela resolve. Eu te mostrei a minha história e a história de centenas de alunos meus tendo sucesso na carreira com isso. Se a essa altura do campeonato você ainda não se convenceu de que isso é o futuro, que pode mudar sua carreira, depois de tudo que eu já mostrei para você, eu não sei mais o que fazer. Agora, se você já tomou a sua decisão de se especializar em gestão ágil, pode continuar esse vídeo, que eu vou mostrar o passo a passo para você colocar tudo isso na prática e se tornar esse líder que o mercado está buscando. Bora lá? Existem alguns componentes que um bom líder deve desenvolver. Confiar na equipe, se ele quiser que a equipe confie nele. Orientar o trabalho ao invés de mandar fazer. Ter uma boa comunicação, pois a falta dela normalmente é a raiz na maioria dos problemas. Dar feedback para o time. Inspirar as pessoas, dando a eles um propósito. Ter foco em soluções e criar um ambiente de foco em solução e não busca de culpados, ter empatia para saber escutar e entender os problemas da equipe e, por último, ter uma boa organização. Esse último tópico da organização é essencial para que todos os anteriores funcionem e é disso que nós vamos falar hoje. Para organizar as coisas da forma que o líder possa se concentrar em fazer uma boa liderança sem ter que microgerenciar o projeto, tem um processo para fazer tudo isso. É o que eu chamo de gestão ágil 2.0 e é o que a gente vai ver aqui hoje. Mas antes da gente entrar no passo a passo, tem 2 coisas importantes que você precisa fazer. Primeiro é medir o estado atual das coisas. Depois, atualizar com os resultados. Como já dizia o Peter Drucker, o que não é medido, não é gerenciado. Por isso é muito importante você ter clareza da sua baseline, do seu estado atual, do seu ponto de partida, para você alinhar as expectativas e conseguir identificar onde você está tendo progresso, onde você não está. E como que eu faço para medir o meu estado atual? Eu criei um Canva chamado Matriz RAD, que significa matriz, resultados, antes e depois. Você preenche esse Canva antes de você começar a organizar o seu trabalho com gestão ágil. Ele é para tirar uma fotografia do seu estado atual e ter clareza das expectativas futuras. Como que ele funciona? Ele está dividido em 2 grandes tipos de resultado que você pode obter: resultados objetivos e subjetivos. Nos resultados objetivos, você vai descrever como que está a situação atual do seu trabalho ou do seu projeto nestas esferas. A primeira é de escopo, que pode ser entendido como uma forma como você tem lidado com o esforço do trabalho, a quantidade de tarefas e pessoas do seu time para entregar determinado escopo de trabalho e assim por diante. Depois tem a dimensão do tempo. Como estão as entregas atuais do seu trabalho sob o ponto de vista de tempo? Estão atrasadas? Quanto tempo médio você entrega cada tarefa, cada projeto, cada demanda? E tem a dimensão de custo, que segue a mesma lógica do tempo, só que agora descrevendo sobre o ponto de vista de custo. E além dessa fotografia do estado atual do trabalho, você vai descrever também como que está a sua carreira hoje. Quanto tempo você está no mesmo cargo? Seu trabalho tem sido reconhecido pela empresa? Você está tendo acesso a oportunidades? Como que está o seu salário atual? Está do jeito que você gostaria? E assim por diante. Esses são dados objetivos, pois você pode colocar números ou fatos concretos para medir a sua evolução em cada um deles. Mas além dos resultados objetivos, temos alguns resultados subjetivos que a gente precisa medir também. E na matriz RAD você vai descrever, então, como que está a sua situação do ponto de vista da organização. Sua equipe sabe o que fazer? Você sabe o que fazer, o que não fazer? As coisas estão organizadas?
Tem sido fácil manter a organização no seu time? Você também vai descrever um outro ponto subjetivo, que é o do clima da equipe. Como que está hoje o clima da sua equipe de trabalho? E a motivação, o engajamento das pessoas? Como que está a sua motivação? Você vai descrever tudo isso no RAD. E por último, o quesito da qualidade. Está tendo muito retrabalho? O cliente final está satisfeito com o resultado da sua equipe? Como que está a situação hoje em dia do ponto de vista de qualidade? Com isso, ao descrever tudo isso, você tira uma fotografia completa da situação atual do seu trabalho e carreira. E depois você vai colocar as suas expectativas de melhoria para cada uma delas. E todos esses atributos poderão ser melhorados quando você coloca a Gestão Ágil 2.0 na prática. Legal, não é? E você já pode baixar esse Canva que eu expliquei aqui para você para já dar início no seu processo de transformar sua carreira. Eu estou mandando ele para você tanto na comunidade quanto nos grupos do evento, tá? Então você baixa lá, preenche a sua fotografia atual e a gente já pode começar os trabalhos. Bom, agora que você já fez essa medição inicial, vamos ao passo a passo do nosso método. Esse passo a passo você também vai poder baixar para nortear o seu início da carreira, tá? Ele é um verdadeiro mapa completo de tudo que você precisa fazer para organizar seus projetos e se tornar um líder referência. Ele tem 8 passos que eu vou detalhar agora para você. Esse é o caminho das pedras para você colocar gestão ágil em qualquer área e ainda se destacar na carreira como líder e virar referência em gestão. O que eu vou te entregar aqui, presta atenção, é o ouro da carreira de um agilista. Se você seguir esses 8 passos, é praticamente impossível não melhorar a produtividade, não melhorar a qualidade, engajamento do time. Se você seguir esses 8 passos, é praticamente impossível ser ignorado pela empresa ou pelo mercado, pois você vai gerar resultados e vai ser visto como um profissional referência em gestão. Então presta atenção em tudo que eu vou falar, anota todos esses 8 passos que são muito importantes, tá? Isso pode mudar sua vida profissional para sempre, colocar em outro patamar. Então vamos lá? Qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é você entender os fundamentos das coisas. Eu já te adiantei para você na aula 2 quais são os principais conceitos e métodos da gestão ágil. Então, antes de você sair fazendo qualquer coisa desgovernadamente, você precisa entender o que é o jeito ágil de fazer as coisas, o jeito ágil de pensar. Quais são os valores da gestão ágil? O que é um processo empírico? Quais são os principais papéis da agilidade? Como que funciona a antifragilidade? Quais são os valores do Lean, os princípios do Kanban, do Scrum, do OKR, do Design Thinking? Entender tudo isso, como tudo isso se encaixa, essa é a base de estudos que eu recomendo para você começar. Esse é o primeiro passo, entender todos os fundamentos dessas técnicas. Uma vez que você entender os fundamentos, você pode ir para o segundo passo. O segundo passo é, de fato, começar a organizar o trabalho. Agora é a hora de organizar as coisas. E você deve começar entendendo quais são as suas prioridades. Quais são as prioridades certas? É aqui, talvez, uma das etapas mais importantes, pois se você errar aqui, você põe tudo em xeque. Por isso, para te ajudar nesse tópico das prioridades, eu vou passar aqui para você uma das 140 aulas do curso de Gestão Ágil 2.0. É uma aula curtinha, onde eu faço uma introdução sobre a organização das prioridades do trabalho. Vamos dar uma olhada nessa aula. As suas prioridades estão mesmo no lugar certo? Você está realmente colocando o que é prioridade no lugar de prioridade e o que não é prioridade onde não é prioridade? Porque essa é a causa raiz da maior parte das desorganizações que tem por aí, que é a inversão de prioridades, ou não dar prioridade certa para as coisas, de acordo com a prioridade que elas deveriam ter. Para isso a gente vai usar a teoria das pedras de um cara chamado Stephen Covey. Essa teoria das pedras nada mais é do que uma outra analogia para explicar a forma como nós planejamos projetos com gestão ágil. Então vamos lá. Imagina que você tem aqui um jarro de vidro e você tem algumas pedrinhas que você precisa colocar dentro desse jarro. Para que você tem que fazer isso? Porque esse jarro, ele é o jarro do tempo. E aí você tem algumas pedras grandes, pedras médias, pedras pequenas e areia. E aí você pode estar perguntando, mas Denison, o que pedras tem a ver com prioridades? Para a gente entender a ligação de pedras com prioridades, tem uma matriz chamada matriz de Eisenhower. Ela é uma matriz onde você correlaciona duas coisas, urgência com importância. Logo, quando a gente faz essa divisão em 4 partes, usando urgência versus importância, a gente vai ter algumas coisas que são urgentes, mas não são importantes. Tem algumas coisas que são urgentes e importantes. Tem algumas coisas que são importantes, mas não são urgentes. Coisas que não são nem importantes, nem urgentes.
Então, primeiro, o não importante e não urgente. Exemplos: redes sociais, televisão, séries ou filmes sem sentido, fofocas, compras. O que você tem que fazer é limitar as coisas que são urgentes, mas não são importantes. São normalmente algumas reuniões, algumas ligações que a gente recebe, algumas mensagens de WhatsApp, mensagens de e-mail. Normalmente são coisas urgentes. Por exemplo, alguém tá te ligando, o telefone tá tocando. É como se essas coisas estivessem gritando para você, gritando pedindo sua atenção. Ou seja, como elas estão gritando, elas são urgentes, mas normalmente não são importantes. O que a gente tem que fazer? A gente tem que evitar. E aí tem a outra categoria, que são das coisas urgentes e importantes. O que é isso? São crises, são deadlines. Você não pode evitar as coisas deste quadrante urgentes e importantes. Por quê? Porque são importantes. Você não tem como evitar. Você vai gerenciar, porque você tem que executar. O que é isso? São crises, data para entregar, urgências de última hora, compromissos importantes. São coisas que são importantes, precisa fazer e é urgente, tem que fazer já. E aí tem as coisas que são importantes, mas não são urgentes. Por exemplo, planejamento estratégico. É importante fazer, né? Mas não é urgente. Se você não fizer hoje, fizer ele amanhã, faz alguma diferença? Não. É um planejamento de longo prazo, não é urgente, percebe? Inovação não são urgentes, não estão gritando ali pedindo sua atenção imediata. Como essas coisas não estão gritando pedindo sua atenção imediata, as pessoas negligenciam isso e dão mais importância para aquilo que é urgente. Muita gente acaba ocupando a maior parte do seu tempo, e esse aqui é o principal, tá? A maioria das equipes, se você for olhar, pegar um gráfico do esforço da equipe da última semana, a maior parte do tempo, do esforço da equipe foi gasto em coisas urgentes. Importantes ou não importantes, mas coisas urgentes. Coisas que precisavam fazer, tá atrasado, precisa fazer para ontem. E aí, ao gastar a maior parte do tempo em coisas urgentes, você negligencia o que é importante. E o pior é quando você tá gastando coisas aqui, que não é nem importante, nem urgente. Mas o foco tem que ser nesse quadrante, tá? No quadrante do importante, mas não urgente. Esse é o grande foco, essa é a sua grande prioridade. Quando você vai organizar o trabalho de uma equipe, você tem que seguir essa ordem aqui. Primeiro você organiza o que é importante, mas não é urgente. Depois você vai para os urgentes e importantes. Depois você vai para o que é urgente e não é importante. E por último, se sobrar, você encaixa o que não é importante e não urgente. Então essa é a ordem ideal para você fazer a organização de tudo. Imagina que as coisas importantes são as pedras grandes. As coisas urgentes e importantes são as pedras médias. As pedras pequenas são aquelas coisas que são urgentes, pedindo sua atenção. Elas não são importantes, elas são pequenas. E o que não é importante, não é urgente, é a areia. De novo, né? Qual que é o ideal para você organizar as suas pedras? É seguindo essa ordem. Primeiro as pedras grandes, depois as médias, depois as pequenas, depois a areia. Só que qual que é o problema que a maioria das pessoas fazem? Elas invertem a ordem. Tá? A maioria das pessoas gasta a maior parte do tempo com coisas não importantes e não urgentes. E aí o que sobrou vai para as urgentes, mas não importantes, elas estão gritando lá. E aí o sobrou tempo aqui vai para o urgente e importante. E aí se der tempo, você vai pensar aqui, mas não sobra tempo, né, para pensar nas coisas importantes. Então, vamos fazer um exercício aqui. A gente pega e joga a areia dentro do jarro. Ela já se preenche boa parte do espaço. E aí você vai para as pedrinhas pequenas. Joga as pedrinhas pequenas em cima da areia. Já preencheu mais da metade do jarro. Então, vamos colocar as pedras médias. Coloquei as pedras médias, opa, já estourou. Já algumas entraram, outras já começaram a transbordar do vaso e o mais importante ficou de fora. Qual que é o jeito certo de organizar? E presta atenção, é a base fundamental para você entender toda a organização de trabalho, organização de tempo. Qual que é o jeito certo de fazer? Primeiro, você coloca as pedras grandes. Depois você vai para as pedras médias. E aí elas já ocuparam um pouquinho dos espaços que estavam livres aqui entre as coisas importantes. E aí você vai para as pedrinhas pequenas. E olha só que legal. As pedrinhas pequenas não encheram tudo, porque elas foram ocupando os espaços menores que estavam entre essas pedras grandes. E aí você joga areia. A areia nem transbordou o vaso. Ela coube toda aqui. Ela conseguiu se adaptar. Feito isso, né? Aqui coube tudo dentro do jarro do tempo, que é dessa outra forma, né, que a maioria das pessoas fazem. O mais importante ficou de fora, só que agora ele não ficou de fora, né? O mais importante está dentro do jarro. Abriu sua mente agora? Deu para entender a diferença entre demandas urgentes e importantes? Uma vez entendido isso, você vai poder estabelecer seus OKRs, que são suas grandes pedras, você vai estabelecer os 5 níveis de planejamento, o seu plano estratégico, plano macro, plano de iniciativas e backlog, planos de ciclos de execução, planos diários e por último você
vai mapear o teu fluxo de trabalho. Feito tudo isso, você vai conhecer suas prioridades, saber o que fazer, em qual ordem, conhecer suas metas e você tem assim tudo organizado para poder partir para o passo 3. Qual que é o passo 3? O terceiro passo é fazer uma gestão visual desse trabalho. Agora é o momento de tirar as ideias, processos e atividades do campo subjetivo e trazê-las para o mundo real. É sobre conseguir enxergar o trabalho intangível. Para isso, você precisa fazer basicamente duas coisas, tá? Uma representação visual dos backlogs e uma representação visual do fluxo de trabalho. Com a representação visual do backlog, você melhora a comunicação dele para a equipe, melhora o processo colaborativo de criação e manutenção do backlog. Muita gente faz apenas uma lista de uma dimensão detalhada do backlog. Eu aconselho você fazer uma lista com duas dimensões, que é a narrativa do seu projeto e o detalhamento do seu projeto. Quando você acrescenta uma narrativa visual ao backlog, ele fica muito mais fácil de entender, de compartilhar e de ser executado. Eu gravei um vídeo no meu computador com uma breve demonstração disso, usando uma ferramenta muito famosa no meio da gestão ágil, que é o Miro. Dá uma olhada como que isso pode ser feito nessa ferramenta. Como que funciona a ferramenta Miro? É só você digitar no seu navegador miro.com. Também tem aplicativo para celular, para tablet. Essa ferramenta ela simula um quadro branco, onde você pode colar post-it, escrever, fazer um trabalho colaborativo com a sua equipe. E é isso que a gente vai simular aqui nessa aula. Dentro da ferramenta tem um botão aqui onde você clica para criar um novo quadro. Sempre que você clica aqui, o Miro já te dá algumas opções de templates. Tem template de Kanban, de planning, de reunião diária. Se a gente não vai usar nenhum template, a gente vai criar um em branco, porque a gente vai simular a organização de um backlog, de um projeto. E qual projeto que a gente vai usar aqui nesse exemplo? O projeto desse próprio evento. Vamos ver como que a gente faria para organizar esse tipo de backlog. Vamos criar aqui um frame. O que é esse frame aqui, ou quadro? Seria o equivalente aos quadros brancos. Eu gosto até de colocar uma corzinha branca para simular realmente um quadro branco, como se a gente estivesse numa lousa. E aí, como que funciona o Miro? Esse desenho aqui é o do post-it, que é o que a gente mais usa, que é o pessoal mais utiliza. Como que faz? Você clica aqui, ele te dá algumas opções de post-it. Vamos selecionar aqui esse amarelinho, que é clássico, e você pode arrastar para o seu quadro. Uma vez que você arrastou o post-it aqui, você pode colocar ele em qualquer lugar do quadro. E você pode ir colocando de outras cores também. E assim por diante. Então vamos usar essa funcionalidade para pensar no backlog do nosso projeto de evento de gestão ágil. Duas perguntas básicas que a gente precisa fazer é o que precisa ter no evento e o que eu preciso fazer para realizar esse evento. Então vamos colocar essas perguntas aqui no quadro. Vamos simular que a gente estivesse escrevendo na lousa essas duas perguntas. O que eu preciso ter no evento? Se eu clicar aqui, eu consigo aumentar. E a segunda pergunta, vamos colocar ela aqui um pouquinho mais embaixo, seria o que preciso fazer. Então vamos lá, vamos tentar responder essas duas perguntas aqui para a gente criar o backlog do nosso evento. Bom, eu já sei que um evento de gestão ágil tem que ter aulas de gestão ágil. Esse aqui é o mais óbvio. O que mais que tem que ter nesse evento aqui? Tem que ter registro de participantes, né? Eu preciso que as pessoas possam, na verdade até antes disso, né? Então, vamos colocar aqui na ordem anterior. Vamos ter materiais para download, lives de aquecimento. Eu preciso ter um grupo de interação dos participantes. A gente pode ter um aviso das aulas via WhatsApp e e-mail. Eu acho que tá bom, né? A princípio eu criei alguns post-its aqui, né? Eu posso selecionar eles, dar uma organizada aqui. Então vamos dar um zoom aqui nas aulas do evento. O que seria legal ter nessas aulas do evento? Um evento de gestão ágil, eu acho que a primeira coisa que eu preciso fazer, que é gestão ágil, para quem é, como está o mercado e assim por diante. Com certeza não pode faltar os conceitos dos métodos ágeis. Ter uma demonstração de ferramentas, que é o que eu estou fazendo agora. E vamos fechar aqui com dúvidas, com um espaço para dúvidas. Selecionar e dar uma organizada. Vamos diminuir um pouquinho esse das aulas aqui, ó. Ficaram mais pequenininhos aqui. Pronto, olha só, tá bem organizadinho aqui o que eu preciso ter no evento. Vamos ver então o que a gente precisa fazer para esse evento acontecer. Precisamos fazer uma divulgação desse evento, criação das aulas, né? O que mais que eu preciso fazer? Eu preciso criar os materiais, preciso criar pautas das lives e assim por diante. Eu posso ir detalhando aqui tudo que precisa ser feito no evento. Legal, então tá organizadinho aqui já. Enfim, eu não vou continuar detalhando aqui, acho que já deu para entender. Agora vamos criar aqui uma simulação de um backlog visual para isso aqui. Como que eu faço? Vamos colocar um texto aqui. Como que a gente faria esse backlog visual? Vamos pensar primeiro na narrativa do projeto. O que é a narrativa do projeto? São as fases, passo a passo, macro, de como se desenrola o teu projeto. Qual é a primeira fase que eu preciso ter nesse projeto? Pode ter uma fase de preparação, depois uma fase de divulgação, depois uma fase de aquecimento e uma fase de aulas, quando o evento realmente começa. Essa é a narrativa macro. Deixa eu dar uma organizada melhor nisso aqui. Então, para a preparação do evento, o que eu preciso preparar aqui? Preciso preparar páginas, preciso preparar as pautas, os anúncios. Vamos para a parte de divulgação já. Então, vamos colocar aqui, ó, YouTube,
LinkedIn, Instagram, Facebook. Isso aqui é só um exemplo, tá? Obviamente tem mais coisas na preparação de um evento. E pronto, eu já tenho uma narrativa principal aqui das entregas do meu backlog. O que eu vou fazer agora? Qual que é o próximo passo? É detalhar cada uma dessas coisas. Então, preparar páginas. O que é preparar páginas? Preciso de uma página de inscrição, uma página de confirmação, plataforma de aulas. Então, eu já posso pegar as aulas aqui, porque eu sei que eu vou ter que criar uma pauta para cada aula e colocar elas aqui embaixo. Se você colocar toda a narrativa do seu projeto aqui e o detalhamento de todas as entregas de cada etapa do que você tem que entregar para ter essa fase concluída, você vai ter visualmente tudo que tem que ser feito no teu projeto, de forma visual, facilita a comunicação com o time, facilita muito a transparência do projeto. Então, isso daqui é uma ferramenta muito bacana para fazer um backlog visual. Legal, não é? E outro ponto é a representação visual dos fluxos de trabalho. E você vai fazer isso também através de um quadro Kanban, onde você coloca o teu fluxo de trabalho de uma forma visual. Uma das ferramentas mais famosas para isso é o Trello. E eu também gravei mais um vídeo de demonstração aqui para você entender como que faz isso nessas ferramentas. Dá uma olhada. Lembra que a gente fez aqui uma simulação do nosso backlog visual usando o Miro? Tá lá. Você pode criar o seu Kanban de acompanhamento da execução do projeto aqui no Miro? Dá para criar, mas existem ferramentas melhores para isso. Uma delas é o Trello. O Trello é o seguinte, é uma ferramenta onde você cria listas, cria uma nova coluna e dentro de cada coluna eu posso criar cartões ou post-it. Deixa eu arquivar essa lista aqui, porque eu já deixei pré-criada algumas para nossa simulação. Como que funciona isso? Eu criei as listas de um fluxo de trabalho básico. O que está priorizado para ser feito hoje, o que está em andamento, o que está pausado e o que está pronto. Como que eu preencheria isso daqui para o time começar a trabalhar? Então eu vou lá no meu backlog, por exemplo, no backlog visual. Vamos supor que para essa semana eu estou na fase de preparação do evento e na fase de preparação eu vou fazer essas atividades aqui. O que eu faço? Eu venho aqui, copio isso daqui, vamos colocar isso daqui. Eu dou um colar e aperto Enter. Ele já vai falar aqui, deseja criar os 7 cartões? Sim, criar 7 cartões. Pronto, todas essas atividades que eu selecionei aqui do Miro viraram cartões aqui no Trello. Uma vez feito isso, eu posso mover esses cartões. Opa, por exemplo, página de inscrição, precisa fazer hoje. Página de confirmação. E aí vamos supor que os dias estão passando. Opa, página de inscrição, estou fazendo. Aí no outro dia, página de inscrição está pronta e agora estou fazendo a página de confirmação. E assim por diante. É assim que a gente faz a gestão de um fluxo de trabalho de forma visual para um time. Essa ferramenta é super simples. Você viu que em 30 segundos eu configurei ela aqui, já comecei a utilizar. Mas ela tem algumas limitações. Para grandes times, times que trabalham em muitos projetos, às vezes o Trello pode chegar no limite. E aí você precisa de algumas ferramentas mais avançadas. Aqui na MindMaster, por exemplo, a gente usa uma outra ferramenta que é o ClickUp. Eu vou mostrar rapidamente aqui para você como que funciona o ClickUp. Ó, você vai ver que o Kanban aqui do ClickUp é muito semelhante ao do Trello. Mesma coisa, colunas, você arrasta. Só que o bacana do ClickUp é que ele tem uma seção para backlog. Todo aquele backlog que a gente tem no Miro, que a gente criou colaborativamente, a gente importa ele para essa ferramenta e a gente consegue visualizar. Ó, tá vendo? Tem tudo que tem que ser entregue no projeto aqui no backlog. E quando a gente vai planejar uma sprint, aqui dentro do ClickUp, ele já faz toda essa configuração de sprints para você. Ó, sprint 1, 2, 3, 4, 5. Vou pegar a última recente aqui. Ele cria essa sprint e já cria o teu fluxo de trabalho com os responsáveis, quem faz o quê, e as pessoas conforme vão trabalhando, vão movendo e assim por diante. O que mostrei aqui não é nem 1% do que é possível fazer com essas ferramentas, tá? Porém, a ideia aqui não é ensinar sobre a ferramenta, apenas te mostrar as possibilidades. Eu vou falar mais sobre ferramentas mais para frente, tá? Por enquanto, eu quero que você entenda que esse é um passo importante da gestão visual, para você conseguir visualizar o trabalho, entender o fluxo de valor, conseguir enxergar as coisas, os gargalos. E com essa gestão visual pronta, você pode ir para o quarto passo. O passo 4 é implementar um ritmo ágil de execução. Agora que a gente tem tudo organizado, tudo visualmente pronto, você já pode começar a executar. E tem basicamente duas formas de organizar a execução do trabalho. Primeira, em lotes de tempo, que são ciclos de trabalho, também conhecido como sprints. E a segunda, em lotes de trabalho, onde você basicamente controla o fluxo das demandas. Essas duas formas são representadas, a primeira pelo Scrum e a segunda pelo Kanban. Durante essa execução, você vai refinar constantemente o seu backlog, a lista do que tem para fazer, vai implementar um trabalho puxado e não empurrado, vai planejar
planejar detalhadamente o próximo ciclo ou o próximo lote, vai estabelecer limites de trabalho em cada etapa do seu processo, fazer checkpoints diários, recalibrar esse fluxo de trabalho. Você vai poder identificar gargalos no teu fluxo ao implementar esse ritmo ágil e dessa forma você garante resultados mais rápidos, adaptação às mudanças, ganho de produtividade. Depois disso, você está pronto para o passo 5. O passo 5 é implementar processos de melhoria contínua. Agora é o momento de colocar a antifragilidade em prática. Nesse ponto, você vai basicamente implementar 2 pontos de revisão no teu processo, tá? A revisão do resultado do trabalho e a revisão do processo de trabalho. E para auxiliar nisso, nesse processo de melhoria contínua, você pode acoplar também técnicas do Lean, como relatórios de A3, 5 porquês, Genchi Genbutsu, o conceito de Pokayoke, dentre outros, tá? É nesse passo também que eu vou analisar as principais métricas de produtividade, métricas de saúde do time, métricas de saúde do negócio. Feito tudo isso, você melhora consistentemente a qualidade, produtividade e o clima do time. E aí você pode partir para o passo 6. O 6º passo, depois que você tem tudo organizado, todas as técnicas em andamento, é importante você saber liderar. O 6º passo é sobre liderança. Como liderar um time para que o processo continue rodando. Para isso, você precisa desenvolver, acima de tudo, a sua inteligência emocional. Inteligência emocional é condição sine qua non da liderança. Sem inteligência emocional, não tem liderança. E para desenvolver inteligência emocional, você precisa de autoconhecimento, autocontrole, automotivação, aprender sobre empatia e outras habilidades sociais. E tem outros conceitos também, além da inteligência emocional, que você pode dominar para você realmente ser um bom líder, tá? Como, por exemplo, o domínio dos 6 estilos de liderança, gestão da confiança, entender sobre mindset de crescimento, mindset fixo, entender dos estágios de formação de um time, entender sobre motivação 3.0, management 3.0, liderança servidora, técnicas de facilitação. Com todo esse aparato de conhecimento, você vai saber como liderar qualquer time, como manter um time motivado, engajado, com vontade de fazer acontecer. E por meio dos resultados que você vai ser capaz de gerar através desse time, você vai ser reconhecido como referência em gestão. Em seguida, a gente vai para o 7º passo. O 7º passo desse método é automatizar esse processo todo. Lembra que eu comentei na aula 1 que muita gente comete erros de partir para ferramentas? Aqui no meu método, a ferramenta é um dos últimos passos do método. Eu aprendi isso com os japoneses. Primeiro você domina o processo, só depois você busca uma ferramenta para acelerar e automatizar esse processo. Até aqui, eu te mostrei alguns exemplos de ferramenta nessa aula, né, como o Miro, o Trello, o ClickUp, mas a real é que a ferramenta pouco importa. Tanto faz se você vai usar um quadro branco com post-it físico, ou o Miro, ou o Trello. O importante é que você saiba o que você está fazendo. Por isso eu sempre falo, primeiro domina o processo, só depois busca uma ferramenta, porque a ferramenta tanto faz. Fazendo assim, você vai saber exatamente o que fazer com qualquer ferramenta que você tiver em mãos. Legal? E por último, mas não menos importante, temos o passo 8 do nosso método. Até o passo 7, a gente estava colocando gestão ágil na prática, né? Vendo um passo a passo prático. O passo 8 já é desenvolver o seu plano de carreira como líder. Mas como a promessa do nosso método é organizar o trabalho com gestão ágil e se tornar referência em gestão, para se tornar referência em gestão, você precisa desenvolver sua carreira como líder. E não é qualquer tipo de líder, é um líder referência em gestão ágil. Para isso, primeiro de tudo, é preciso você fazer uma avaliação do seu estado atual de carreira. E como que você pode fazer isso? Você pode usar um canvas de avaliação de carreira, de mapeamento de skills, canvas de análise SWOT para descobrir fraquezas, forças, ameaças, oportunidades. Pode fazer um LinkedIn Canvas. Em seguida, recomendamos também que você use gestão ágil para criar o seu plano de carreira, estabelecer OKRs para sua carreira, backlog da sua carreira. Temos inclusive um Canvas para desenvolvimento de carreira. Feito tudo isso, você vai ter clareza sobre o seu momento atual, profissional, e clareza dos próximos passos da sua carreira como líder. E no final, você vai ter um plano concreto usando gestão ágil para crescimento da carreira. Curtiu esses 8 passos? Essa é uma visão geral dos 8 passos do Gestão Ágil 2.0. E você vai poder fazer o download disso tudo na comunidade do evento para você poder ver com calma depois. Além desse quadro de visão geral, eu vou também disponibilizar um e-book para você baixar com esse passo a passo apresentado aqui. Com ele, você tem um caminho das pedras para colocar gestão ágil na prática e se tornar referência em gestão. Inclusive, o Canvas da matriz RAD também vai estar disponível para você baixar. E eu não sei se você percebeu, mas essa é a jornada, o caminho das pedras que você precisa seguir para se tornar o líder ágil ou a líder ágil que o mercado tanto quer. Aqueles tipo de líder que são altamente valorizados e se tornam referência no mercado. Aqueles que sabem como entregar resultado que as empresas tanto precisam. E por isso, muitas vezes, escolhem onde vão trabalhar. Essa é justamente a jornada que eu trilhei na minha carreira e que eu ensino milhares de alunos nos nossos
nossos cursos. Você não vai virar esse profissional do dia para a noite, tá? Isso é uma construção. Mas seguindo esse método de treinamento que eu desenvolvi, e eu já testei em milhares de alunos, certamente você vai conseguir. Uma vez conversando com um aluno, ele me disse que ele já tinha feito dezenas de outros cursos. E não eram cursos baratos. E ele não tinha recebido nem metade do que ele tinha visto no nosso curso. Na verdade, é o terceiro curso diferente de gestão ágil que eu faço e posso falar assim com toda a propriedade, sem vergonha nenhuma. Esse aqui é o mais prático sob o ponto de vista de mercado. Quando eu prestava consultoria para empresas, o meu valor hora, multiplicado pelo tempo para implementar os 7 primeiros passos desse método, custava em média R$84 mil. Era isso que a gente cobrava de consultoria. Eu já dei consultoria para muitas empresas, mas a minha vida agora é ensinar profissionais para saberem fazer gestão. Desde que eu comecei a ensinar e ver a transformação que isso pode causar na vida das pessoas, eu me apaixonei por isso e eu resolvi me dedicar a ensinar. Mas tudo isso que eu estou te mostrando para você, além de fruto dos 20 anos trabalhando com gestão ágil, fruto da filosofia japonesa de gestão que eu aprendi lá na Toyota e que não tem em curso nenhum, também é fruto de outras especializações que eu fiz na minha carreira. Eu já investi pesado na minha carreira. Eu já investi mais de R$50 mil só em cursos, R$20 mil só num MBA de gerenciamento de projetos. Eu já gerenciei um único projeto de transformação ágil com um orçamento de R$450 mil, onde a gente treinou mais de 2.000 pessoas. Eu já li mais de 90 livros de liderança, inovação e gestão ágil. Eu sei o que funciona. Eu sei também o que não funciona. O que faz diferença e o que não faz. E agora eu te pergunto, se fosse possível eu pegar todo esse conhecimento, toda essa minha experiência e passar para você, quanto que você acha que vale tudo isso? Eu sei que vale no mínimo R$84 mil, pois era o que eu cobrava nas consultorias e as empresas pagavam. Eu poderia tranquilamente cobrar R$84 mil para ensinar isso. Porque eu sei que esse valor retorna. Eu sei o poder de transformação que saber aplicar esse método é capaz de gerar. Mas a boa notícia é que eu vou abrir uma chance para você ter acesso a tudo isso e obviamente não vai custar R$84 mil, nem metade disso. Esse conhecimento vale muito mais do que um MBA. Eu sei disso porque eu fiz um MBA em gestão de projetos. Eu gastei R$20 mil para fazer aquele MBA e não aprendi nenhum décimo disso tudo lá. Eu vou abrir uma próxima turma para ensinar todo esse processo de gestão ágil 2.0 e formar uma nova leva de gestores ágeis. Não é sempre que eu abro essas turmas, tá? E como aqui na MindMaster nós fazemos um acompanhamento de perto dos alunos para que eles realmente se transformem, a quantidade de pessoas nas turmas são limitadas. Se você conseguir entrar para a próxima turma, que eu vou abrir na próxima segunda-feira, eu te garanto, vai encurtar muito o seu caminho rumo ao reconhecimento no mercado. Saber tudo isso é pré-requisito para vagas com salários como esses, de 11 mil, 12 mil reais. E se você não tem experiência nenhuma com gestão, pode ficar tranquilo. O nosso curso praticamente pega na sua mão, te tira do zero, do ponto inicial e te transforma num gerente ou numa gerente ágil. Aquele líder capaz de ter a visão de floresta que eu comentei na aula 1 e capaz de aplicar na prática os principais métodos ágeis que eu te mostrei na aula 2. Além de outras técnicas complementares também. A jornada dentro do curso passa por 8 módulos de aula, que seguem exatamente os 8 passos que eu apresentei aqui. É um programa de 8 semanas que vai mudar a sua vida. E você pode até me falar, mas Denison, eu não tenho tempo para tudo isso. Eu te digo, justamente por isso você precisa desse curso. Se você está atolado em projetos, em tarefas, sem tempo para nada, você não sabe se organizar, você precisa disso. Ah, mas eu tenho filhos pequenos, como é que eu vou fazer? Justamente por isso você precisa desse curso, para se organizar melhor no seu trabalho e ter mais tempo livre para os seus filhos. E ainda ganhar mais dinheiro para poder dar uma vida melhor para sua família. Ah, mas eu não estou sem dinheiro agora, Denison. De novo, justamente por isso, se você está sem dinheiro, você precisa desse conhecimento. Até quando você vai ficar nessa situação, sem dinheiro? Até quando você vai ficar com a sua carreira estagnada? Até quando você vai ficar um profissional ou uma profissional desatualizados? Até quando você vai aceitar desvalorização profissional? Você pode até me perguntar, ah, mas será que isso vai funcionar na minha área? Olha, eu mostrei para você centenas de testemunhos de alunos das mais variadas áreas. Em tudo quanto é lugar, é possível aplicar isso em qualquer lugar. Eu já te falei que se na sua área ainda não tem gestão ágil, é aí que está a maior oportunidade. Lembra daquele ditado, em terra de cego, quem tem olho é rei? Se especializar em gestão ágil num ambiente que não tem isso, é como ter 2 olhos numa terra de cego. Por isso eu tenho tantos alunos virando referência em gestão nas mais variadas áreas. Para sair da média, tudo o que você precisa é determinação, esforço e um método. E eu só preciso que você tenha determinação e esforço. Eu estou te dando o método. Para você que já está decidido em mudar de vida, deixa eu te mostrar como que funciona o programa Gestão Ágil 2.0. O programa segue exatamente a sequência do mapa que eu mostrei aqui
aqui nessa aula. É um programa de 8 semanas, com aulas gravadas e aulas ao vivo. Apesar da duração do programa ser de 8 semanas, você vai ter acesso a ele por 12 meses. Tempo mais que suficiente para colocar tudo isso em prática. 100% do curso já está gravado e você não precisa comparecer às aulas ao vivo se você não puder, tá? Elas serão sempre gravadas e colocadas na plataforma para você reassistir. Deixa eu ir para o meu computador agora que eu vou te mostrar como que é o curso por dentro. Eu vou dar uma navegada na plataforma do curso para você ver. Assim que você se inscreve, você recebe um usuário e senha. Aqui você vai colocar o seu e-mail e aqui você vai escrever a sua senha. Uma vez que você se logou dentro da plataforma, você vai ver que dentro do nosso curso, ele segue todos aqueles módulos de 7 passos da Gestão Ágil 2.0. Depois você começa a entrar de fato nos módulos práticos. Então o primeiro módulo do curso é como a gestão ágil funciona. E aí o que você vai ter aqui? Você vai ter uma aula sobre a introdução ao modo ágil de pensar, a origem da gestão ágil, né, que é um manifesto ágil. Tem 2 aulas aqui de manifesto ágil, tem 2 aulas de modern ágil, valores fundamentais da gestão ágil, os valores do Lean, a forma de enxergar o trabalho com um processo empírico, como organizar uma equipe produtiva. Você vai entender os eventos do Scrum, o que é o Scrum, quais são os princípios do Kanban, o que é antifragilidade, o que é OKR, tem aula de Design Thinking, o que é MVP, Lean Startup, como tudo isso se encaixa. E ainda tem alguns materiais de apoio. E no final desse módulo tem um quiz para você testar o seu conhecimento. Segundo módulo já é um módulo mais prático. Como organizar o trabalho? Quais são as prioridades? Como priorizar as coisas? Vai aprender os 5 níveis de planejamento, também conhecido como Onion Planning. Vai aprender como criar suas OKRs. Vai entender como funciona o período de aprendizado de um OKR. Você vai entender sobre a segunda camada de planejamento, né, que são as iniciativas e projetos. Como fazer um planejamento macro. Como fazer um backlog. Como desenhar o teu fluxo de trabalho. E algumas atividades extras. No terceiro módulo de gestão visual, você vai aprender como criar uma representação visual do backlog, como fazer a narrativa dos objetivos dentro do seu backlog, como detalhar as entregas, como criar um mapa desse backlog numa ferramenta chamada Miro, como priorizar e criar o MVP, que é o mínimo produto viável. Você vai aprender como construir o teu Kanban. A gente começa pelo fluxo do trabalho, como criar esse fluxo de trabalho visual, qual que é o fluxo mínimo de trabalho de um Kanban, como que você mapeia a cadeia de valor, quais são os tipos de demanda, como que funciona um quadro Kanban, qual é a hierarquia entre quadros, uma sugestão de fluxo do GA 2.0, para você só pegar essa sugestão e colocar no teu projeto ou na sua área. A gente vai falar de ferramentas, vou explicar como funciona um Kanban na vida real e vai ter também aula extra, onde eu monto um Kanban junto com você. Depois a gente tem o módulo 4, que é o aplicando o ritmo ágil de execução. Então aqui a gente tem aula de trabalho puxado versus trabalho empurrado. Você vai entender qual a importância de limitar o trabalho em progresso, quais são as 2 formas de organizar a execução, como que você organiza um time para essas formas de execução, como que faz uma execução focada. Você vai aprender tudo sobre os sprints, como fazer um refinamento de backlog, como fazer um calendário de sprints, como fazer reuniões de planejamento de ciclos de trabalho, como que funciona um quadro Kanban de uma sprint, você vai aprender como é que faz isso, como que funciona a reunião diária, tem uma aula só sobre Upstream Kanban, teoria das restrições, como que você aplica isso ao seu Kanban, onde que você coloca as demandas urgentes, que funciona a gestão na prática de quem está usando o Kanban. De novo, um módulo completíssimo. Cada módulo desse equivale a um curso separado, que tem muitos cursos por aí. Cara, tem muito curso que não tem menos no curso inteiro do que a gente tem em um módulo, cada módulo desse. Só aqui você já consegue reconhecimento absurdo e um ganho de produtividade incomensurável. O módulo 5, como medir e melhorar processo. Tem uma aula de antifrágil, né? Como que você realmente coloca antifragilidade nos projetos, como que faz a retrospectiva de um sprint. Tem uma aula sobre a 3, como encontrar a causa raiz dos problemas, aula de métricas, quais são as métricas mais importantes, exemplos de métricas, tipos de métrica, métrica para saúde de negócio, métrica para medir saúde do time, métrica para medir produtividade, enfim, um módulo muito completo para você colocar o Kaizen, melhoria contínua no seu trabalho. O módulo 6 é o módulo da liderança ágil. Como ser um líder ágil. Então é um módulo completo só de liderança. De nada adianta você saber as técnicas se você não souber liderar. Então esse é um módulo completo, é um dos módulos mais densos desse curso. São 23 aulas sobre liderança, para te formar um verdadeiro líder ágil. Você vai ter aula de inteligência emocional. O que é inteligência emocional? Qual o poder da inteligência emocional? Quais são os 5 componentes da inteligência emocional que você precisa desenvolver? Você vai
vai aprender as 12 habilidades do líder emocionalmente inteligente. Quais são os 6 estilos de liderança e quando você usa cada um deles. Vai ter uma aula sobre o que é a crise de confiança e como que a gente evita ela. Quais são as 4 dimensões da credibilidade para você inspirar credibilidade no seu time, ter um time que gera credibilidade, um time confiável. Quais são os 5 estágios de formação de um time? Motivação 3.0, como motivar trabalhadores do conhecimento. Tem aula de comunicação não violenta, como desenvolver um mindset de crescimento, aula de liderança servidora, aula de management 3.0 e ainda 2 aulas extras só sobre liderança. É um módulo completo. Só esse módulo é mais do que muito curso de liderança que existe por aí. A gente tem dentro de um módulo do Gestão Ágil 2.0. O último módulo, o módulo 7, que ele está dividido em 2 partes, tá? Porque ele é bem denso, é o módulo das ferramentas. Você organiza o trabalho com Trello, que tipo de projeto você pode usar no Trello. Assim, ensina tudo sobre Trello, Scrum no Trello, como faz o Kanban no Trello, como faz o OKR no Trello. E o 7.2, a gente entra a fundo, como usa o Trello avançado, faz automações, uma série de outras coisas. São 143 aulas, mas fica tranquilo, pode parecer que é muita coisa, mas você consegue, a gente vai te guiar, vai te orientar para fazer tudo isso aqui em 7 semanas. No final dessa 7ª semana, independente do seu ponto de partida, mesmo que você seja totalmente leigo em gestão, você vai sair daqui um líder ágil, um gerente ágil, capaz de colocar a gestão ágil em qualquer equipe. Além desses módulos mais técnicos que eu te mostrei, tem também o módulo 8, que é um verdadeiro plano de carreira de gestão ágil. Você vai preencher o canvas de avaliação de carreira, de mapeamento de skills, análise SWOT da sua carreira, o LinkedIn Canvas e vai definir os OKRs para sua carreira profissional. E com tudo isso, você vai finalizar com um poderoso plano de crescimento de carreira. Bacana, não é? Agora você entende por que os nossos alunos têm tanto sucesso? Além de aprenderem a organizar o trabalho na prática, ainda cuidamos das suas carreiras. Por isso eu tenho tanto vídeo de resultado de aluno nosso, que além de melhorarem a produtividade, também crescem na carreira, são promovidos, conquistam novas oportunidades. Olha, eu coloco minha mão no fogo, que não existe outro curso ou formação profissional em gestão ágil tão completo assim no mercado. E você consegue imaginar toda essa transformação acontecendo com você dominando Lean, Design Thinking, OKR, Scrum, Kanban, sabendo aplicar tudo isso na prática, do jeito certo, e ainda com um plano claro de como usar tudo isso para crescer na sua carreira. Imagina todo o reconhecimento profissional que você vai ter, as empresas disputando você pela qualidade do seu trabalho, pela sua qualidade profissional, pela sua qualidade como líder, pagando o preço que você vale. Imagina você sendo reconhecido ou reconhecida como um profissional referência em gestão. Consegue imaginar tudo isso? É um sonho, não é? Mas para que esse sonho se torne realidade, você precisa se dedicar, estudar, praticar e, claro, investir no seu conhecimento. Fazendo o curso Gestão Ágil 2.0, implementando tudo que eu ensino, o investimento volta em pouco tempo. Que a decisão em me tornar um aluno Mindmaster fez toda a diferença nos meus resultados. E o retorno foi imediato. Já no primeiro mês eu cobri o investimento. Então eu não tenho palavras para agradecer ao Denis, sua equipe Mindmaster. Eu vou fazer uma conta conservadora aqui, só para ilustrar isso. Imagina que depois do curso, você consegue um aumento de R$1.000. E eu tô sendo bem conservador nessa conta, tá? É bem provável que você vai receber um aumento bem maior do que R$1.000. Eu tenho inclusive alunos que dobram ou até triplicam o seu salário depois do curso. Mas vamos imaginar que você receba R$1.000 de aumento. Em um ano, você vai ter R$12.000 a mais da sua conta que você não tem hoje. Agora projeta isso para 3 anos, dá R$36.000. Isso numa conta conservadora. Né? Se o aumento for de R$2.000, esses 36 viram R$72.000. Acho que dá até para comprar um carro com esse dinheiro, não dá não? Mas fica tranquilo, você não vai gastar R$72.000 com o curso, nem metade disso. Resolvi fazer esse investimento e confesso a vocês que foi um dos melhores investimentos que eu fiz, tanto na minha vida pessoal como vida profissional. Porque na minha vida pessoal eu consegui organizar as minhas tarefas e na minha vida profissional também foi uma transformação. Conheci ter um melhor gerenciamento, uma gestão visual dos projetos e também eu participei de um processo seletivo. Eu passei para uma outra empresa, fui aprovado por essa empresa, que é uma das melhores empresas para trabalhar no Brasil, e eu tive um aumento de 75% do salário. Além disso, eu acredito tanto no poder transformador desse curso que eu assumo o risco para você entrar nele. O que é isso? Se você conseguir entrar nessa turma, porém você achar que o curso não é para você, você só envia um e-mail para nós, em até 30 dias após a compra, a minha equipe devolve 100% do seu dinheiro. Preto no branco, tá? É uma garantia incondicional. Você não precisa nem explicar por quê. É só você pedir e a gente devolve. Parece loucura da minha parte? Sim, eu sei. Ninguém tem coragem de fazer isso por aí, né? Tenta devolver alguma coisa que você comprou. É um parto.
Mas aqui não. Eu confio tanto no resultado desse curso que eu te dou 30 dias de garantia. E agora que você já tem uma visão geral de como funciona o curso completo de Gestão Ágil 2.0, eu vou te explicar como que você faz para disputar uma vaga na próxima turma. Na próxima segunda-feira, eu vou abrir as inscrições com uma condição muito especial. Além do curso completo Gestão Ágil 2.0, eu preparei um negócio maluco para as primeiras pessoas que entrarem na turma. São alguns presentes que só vão receber os primeiros inscritos. Portanto, presta atenção no que eu vou falar agora. Na segunda-feira, às 8 horas, eu vou publicar um vídeo com todas as informações de como você faz para se tornar nosso aluno. Nesse vídeo, você vai ver todos os detalhes do curso, conteúdo, quando começa, como se inscrever, os bônus, investimentos, tudo que você precisa saber. Só que você precisa ficar ligado no seu e-mail e tentar entrar logo no início, logo que abrirem as vagas. Sabe por quê? Além dos bônus para os primeiros inscritos, a quantidade de vagas é limitada. E eu vou te explicar por que você precisa correr para garantir sua vaga. Nós temos mais de 40 mil pessoas participando desse evento. Vamos supor que apenas 10% dessas pessoas resolvam se inscrever. Isso daria 4 mil alunos. A nossa capacidade de suporte é limitada. A gente não teria como dar suporte para 4 mil alunos de uma mesma turma. Por isso a gente encerra as vagas antecipadamente. E aí muita gente fica de fora. Agora tem um recado para você que já está decidido. Tem um botão logo abaixo desse vídeo para você fazer a sua pré-inscrição. Ao fazer essa pré-inscrição, você entra num grupo de pré-inscrição onde eu vou mandar o link para a inscrição 1 hora antes de todo mundo. E além disso, a gente costuma dar bônus exclusivos para quem está no grupo de pré-inscrição. E a gente só divulga esse bônus para quem está lá. Então, se você tem interesse em disputar uma vaga, eu aconselho fortemente que você entre no grupo e faça a sua pré-inscrição agora mesmo. Então é isso. Fica atento ao seu e-mail, entra no grupo de pré-inscrição e se prepara para ser um dos primeiros inscritos, tá bom? E agora, se você quiser, vai lá na comunidade do evento, deixa o seu comentário, me conta se você vai fazer parte dessa turma, qual é a sua expectativa. E se você tiver qualquer outra dúvida, pode colocar lá também. Eu e minha equipe estamos na comunidade para te ajudar. E não se esqueça, a gente vai ter um aulão de encerramento no domingo ao vivo, tá? Então é isso. Muito obrigado. A gente se vê dentro do curso. Um abraço e seja ágil. Se o conteúdo do workshop é bom, imagina o curso, né? Em 3 meses foi 30% de aumento no meu salário. Eu era uma pessoa que tinha muitas tarefas, a equipe era sobrecarregada, eu gerenciava 10 projetos mais ou menos, 6 a 8 pessoas, a equipe fazia hora extra, os projetos estouravam no prazo, a qualidade era baixa, então tinha vários problemas. Depois do curso, o que eu fiz? Eu consegui fazer OKRs, eu montei um Kanban, tá vendo? Eu montei um Kanban aqui físico para acompanhar as demandas por projeto, a equipe está muito mais contente, a equipe não está fazendo hora extra, a qualidade melhorou, então tá muito bacana. E acontecia direto, falou assim, ó, vai ter que fazer isso, a gente programava que ia dar uns 6 meses para desenvolver, falou, não, tem que estar em 1 mês e meio pronto, coisas assim. E se não utilizar a gestão ágil, a gente não ia conseguir. E a gente teve não só um bom aumento de produtividade, mas um grande engajamento de todos os membros da equipe. E nós viramos referência na empresa. A própria gestão falava, ó, essa equipe de vocês é a única que não dá trabalho, vocês resolvem tudo. Para mim, como líder, foi muito importante trazer esses conceitos para a equipe e todos eles, eu tenho certeza que cresceram muito também como profissionais.